E boa noite, então. Trago aqui, mais uma vez, no nosso canal Sala de Aulas, trago as notícias da nossa noite, tá? Já pedindo mais uma vez, eu sei que é chato, mas a gente precisa, para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e fazer parte aqui do nosso clube, Família Sala de Aulas, tá bom? Olha só, pessoal, vamos então às notícias. E não é que apareceu mais uma caixa de joias do Bolsonaro, dessa vez com valor de quase R$ 1 milhão. Vamos ver? Vamos ver aqui esta notícia. Estamos aqui, diretamente do nosso canal Sala de Aulas, e vamos aqui para as notícias. Olha só, comitiva de Bento Albuquerque voltou da Arábia Saudita com vou dizer, 3 malas de presentes para Bolsonaro. É o que mostra um documento. Vamos aqui ter acesso a este documento para que a gente comente aqui esta notícia. Como sempre, né, a gente faz de tudo, mas chega na hora, a internet falha, o computador dá pane, né? E a gente fica aqui com cara de ué, tá? Mas vamos que vamos, a gente não vai desistir, porque nós somos pessoas de garra, tá bom? Vamos lá, então. Surgindo aqui a notícia. Então, ter calma, porque ao vivo é assim mesmo, né? A gente vai fazer aqui o que é possível. Esperemos aqui um pouquinho. Ih, está carregando, está pensando. Olha só, pessoal, o fato é que Jair Messias Bolsonaro é uma caixa de Pandora. Vocês sabem que existe lá aquela história, né, se não me engano, dos mitos gregos. Acho que é. Não sou muito adepta, né, às mitologias, mas tem lá uma história da caixa de Pandora que essa caixa ela continha aí todas as mazelas do mundo, né? E em dado momento alguém abriu essa caixa e saiu todas as virtudes do mundo, todas as mazelas, e só restando a esperança, né? O Brasil é como a caixa de Pandora. A gente sempre tem esperança, né? Parece que é só o que nos sobra. Esperança de que um dia nós resolveremos. Aí, Messias Bolsonaro teria, então, recebido 3 malas de presente da Arábia Saudita. A agência Spotlight, de jornalismo investigativo, divulgou nesta terça-feira uma reportagem mostrando que foram 3 malas com presentes que a ditadura saudita de Mohammed bin Salman enviou ao senhor Jair Bolsonaro, em que não foi totalmente revelado pela comitiva do governo dele, quando desembarcou em Guarulhos em outubro de 2021. Por meio da Lei de Acesso à Informação, a agência Spotlight obteve documentos que mostram que às 3h19 daquele dia, ou seja, do dia 26 de outubro de 2021, ao despachar as bagagens do voo entre Riad e Doha, no Catar, na primeira etapa da viagem de retorno, o tenente da Marinha, Marleiro, teria, então, despachado 3 malas com joias.
com joias. Espera aí que deu empacamento aqui de novo. Vamos lá. Marco André Soeiro, então lotado no Ministério das Minas e Energias, pagou $794, o equivalente a 4.128 reais, para a companhia aérea Qatar Airways. O custo foi referente a, abre aspas, necessidade de despachar 3 malas extras contendo itens ofertados pelo Reino Saudita ao Estado brasileiro, cujos comprovantes estariam anexados. Caixa de Pandora, essa é a grande realidade, né? Eu sou do mesmo pensamento do Eduardo Moreira, do canal ICL, que diz o seguinte: se foram achados uma caixa de joia, significa que tem mais 10 escondidas. Se foi achado 2, tem mais 20 caixas escondidas. Então, se foi achado 3, tem mais 30 caixas escondidas. E cada vez que for aparecendo mais caixas e caixas, nós saberemos que existem outras tantas escondidas, prontas para serem descobertas por aí, pela imprensa, por algum cientista político ou algum delator mesmo, né? O fato é que cada dia mais nós temos certeza de que nos livramos, pelo menos temporariamente, e aí quando eu falo temporariamente, é porque realmente me preocupa ainda este cara, Jair Bolsonaro, ter tido mais de 50 milhões de votos na eleição de 2022, no segundo turno. Me preocupa muito ainda achar pessoas que defendam esse coiso com uma veemência tão grande e com ganas de ira tão profundas que nos assusta. Olha só, ao ponto de colocar pessoas que até então tinha uma imagem bem colocada no país, que era admirado por muitos. Estou falando aqui de artistas, de esportistas, de pessoas famosas, que antes do Bolsonaro eram admiradas por milhares de pessoas, inclusive por nós. Quem nunca cantou Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Ou quem nunca cantou É o amor. E também quem nunca ouviu com lágrimas nos olhos aquela música interpretada do Menino da Porteira, interpretada pelo Sérgio Reis, e não admirava aquele cara. E quem nunca admirou uma única corrida, uma única vitória de Nelson Piquet, por exemplo? Eu acho que eu citei só 4, né? Só 4 dos grandes, dos famosos que nós admirávamos ou admiramos em algum momento da nossa vida. E que a gente sequer sonhava que pudesse ter uma postura tão caótica, tão antipopular. Inclusive, essas pessoas, tirando aí Nelson Piquet, né, e talvez o Sérgio Reis, eu não sei muito bem da história de vida dele,
Mas Zé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, né, saudoso Leandro e o Leonardo que está aí vivo, né? Quantos de nós não admirava quando eles cantavam suas músicas, né? Quando falava da sua vida, né? A gente admirava aquelas pessoas ali. Mas a gente não podia adivinhar até 2022 ou até 2018, né? Porque em 2018 já surgiram bastante desses fenômenos aí, dessas pessoas se mostrarem antipopulares, né? Apoiarem Bolsonaro e tal. Lá em 2018, em detrimento do antipetismo, né? De dizer que não ia votar no PT por causa porque queria vencer a tal da corrupção e blá, blá, blá. Mas já em 2022, a gente já teve aí um panorama bem direitinho. O problema não era o PT. O problema acho que nunca foi o PT, nunca foi o antipetismo vindo dessas pessoas, não. O problema ali era a total falta de consciência de classe, porque, infelizmente, essas pessoas não conseguem enxergar que o fato delas terem ascendido, né, saído de uma vida sofrida, né, porque realmente eles sofreram muito antes de serem famosos. Estou falando aqui dos cantores, né? Zé de Camargo, Luciano, Leandro, Leonardo, né? E Daniel e tantos outros aí. Eles sofreram, sim. Eram pobres, sofreram, né? Mas, assim, a gente. Mas eles não têm consciência de classe, entendeu? Eles não conseguem entender que o fato deles terem sofrido e eles terem vencido não se deve ao mérito deles. Sim, tem lá um pouco de mérito, mas não se deve exclusivamente ao mérito deles. Se deve ao povo, aos fãs que apoiaram, aos fãs que compraram seus discos, na época que vendia discos, ou que baixam suas músicas agora no Spotify ou em qualquer outro aí. Eles não conseguem entender de que eles são devedores desse povo. Só que os caras, eles vão contra o povo, né? Em 2018 e em 2022, esses caras são contra o povo, foram contra os povos. E Nelson Piquet, veja só, escondeu propina de Bolsonaro em diamantes na sua própria casa. Tem lá o Roberto Jefferson, que quase assassina policiais em trabalho para defender Bolsonaro. Foram presos mais de 1.000 pessoas, e tem preso aí mais de 700 pessoas, por defender Bolsonaro, porque foram lá em Brasília, nos atos, né, defender Bolsonaro. Não foi por um ideal, foi para defender o Bolsonaro. Então, esses capítulos, né, próximos aí, com certeza essa novela vai ser longa, porque se o Bolsonaro realmente voltar, como ele está prometendo agora no dia 30, né, a mídia mesmo vai fazer aquele show, né, aquele espetáculo, vai atrás do cara, vai querer saber as primeiras atitudes deles, conceder entrevista e blá, 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 né? E haja saco para a gente aguentar, porque se pensasse direitinho, não era para dar mídia nenhuma para esse cara. Esse cara é um corrupto. Foi o pior governo que esse Brasil já teve. Não é? Foi o pior governo que esse país já teve. Sem nenhuma sombra de dúvidas. Então, assim, mas mesmo assim, né, a mídia corporativa dará a ele uma atenção exacerbada, isso eu não tenho a menor dúvida, né? Mas tocamos aqui o barco para a gente não se demorar, que já passou aqui 15 minutos. Olha só, Lewandowski avisa a Lula que vai antecipar sua aposentadoria para daqui a alguns dias, tá? Logo após o feriado de Páscoa, tá? Então, Lula também terá que antecipar, né, a sua decisão de quem vai escolher para ocupar a vaga de Lewandowski, né? E, claro, o
advogado, o seu ex-advogado Cristiano Zanin, é um dos cotados, né? Eu assisti a entrevista que o Gilmar Mendes fez, né? Concedeu aí ao Reinaldo Azevedo, no podcast do Reinaldo Azevedo, e ele foi perguntado sobre isso, né? Se ele achava prudente e tal, se ele tinha alguma opinião formada com essa questão do Lula indicar ou não o seu ex-advogado, né? Gostei da resposta do Gilmar. Ele falou assim que não há nada que proíba, né, o Lula de indicar o Zanin, que tem outros nomes, né, possíveis também, mas que não há nada que seja proibitivo, né, do Lula indicar o seu ex-advogado. Havia pedidos de ministro do Supremo Tribunal Federal para que Lewandowski ficasse até o dia 11 de maio, quando ele completará 75 anos, mas ele deve enviar o ofício formalizando o pedido de aposentadoria até o final desta semana. O encontro entre Lula e Lewandowski aconteceu na semana passada no Recife, quando o ministro do Supremo homologou, na quarta-feira, dia 22, o acordo entre a União e o Estado de Pernambuco para a gestão compartilhada do arquipélago de Fernando de Noronha. A homologação aconteceu no Palácio do Campos das Princesas, sede do governo de Pernambuco, com a presença da governadora Raquel Lira, né? Chamou a atenção dos presentes a conversa prolongada de Lewandowski e Lula numa mesa em que ficaram afastados das demais autoridades. Com a aposentadoria, o Lula terá que antecipar, como eu já falei, a escolha de um novo nome para ocupar a vaga de Lewandowski, né? Em conversas no Supremo, o ministro Lewandowski não tem economizado elogios ao jurista e professor Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi secretário-geral da presidência do STF e do TSE, e é pós-doutor e doutor em Direito Constitucional pela USP, né? Inclusive, o Lewandowski diz do professor Manuel Carlos ser para ele como um filho, né? Já Lula tem elogiado publicamente Cristiano Zanin em vários momentos, mas no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional, interlocutores de Lula avaliam o custo político de uma indicação de Zanin para a primeira vaga. Uma coisa é certa, tem 2 vagas, né, para Lula indicar. Lula fará uma escolha pessoal baseada na sua experiência com a própria corte, sinalizou também um ministro próximo a Lula. Sabe o que eu acho? Eu acho que Lula deveria ouvir o seu próprio coração, e eu acredito que seja isso que ele vai fazer, ouvir o seu próprio coração, tá? Porque no final das contas, no fringir dos ovos, ele tem direito a indicar quem ele quiser, né? Independente de qualquer coisa, tá? E as pessoas vão chiar de qualquer maneira, se ele indicar o A, ou o B, ou o C, ou o D, porque nunca vai conseguir agradar a todos, né? E ele tem que ouvir o coração dele e indicar aquele de que ele acha mais propício para ocupar essa vaga. E eu tenho certeza absoluta que o nosso presidente saberá escolher. Olha só, próxima notícia aqui. Pacheco se encontrará com o nosso presidente Lula para resolver o imbróglio da MPs. Até este momento, nós sabemos muito bem, né, que a única coisa substancial que foi votada, isso ainda não era governo de Lula, né, era finalzinho de governo Bolsonaro, porque o responsável tinha viajado, foi a PEC de transição, né, porque com o advento do governo Lula, nem nada de substancial, né, foi realmente aprovado aí. Após uma série de reuniões com parlamentares e representantes do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrará com o presidente Lula nesta terça-feira, ou melhor, já deve ter sido hoje, né? Mais cedo, Pacheco havia se reunido com Arthur Lira para tratar do mesmo assunto, as trâmites das medidas provisórias, tá? Para tentar sanar o entrave, os líderes da Câmara apresentam 2 propostas de resolução para resolver os entraves. Uma das propostas é a emenda à Constituição,
da PEC para que seja possível a definição de um prazo para funcionamento de comissões por meio de resolução no Congresso Nacional. Estuda-se a possibilidade de alterar também por resolução do Congresso a proporção de senadores e deputados nas comissões mistas. A ideia inicial é de 3 representantes da Câmara para cada um do Senado. Atualmente temos 12 deputados para 12 senadores. Sigamos aqui. Flávio Dino, né, ele foi indagado sobre aquela história, né, da ligação do PT com o PCC. Ligação essa que a extrema-direita, né, quer colar, né, a todo custo. Essa narrativa idiota, né, de que o PT é junto com o PCC. O ministro da Justiça, então, Flávio Dino, classificou como uma canalice a insinuação de um elo entre PCC e PT, partido do presidente Lula. A resposta foi dada ao deputado bolsonarista André Fernandes, do PL Ceará, durante a audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com a presença do ministro Flávio Dino. Fernandes se referia à divulgação de um telefonema interceptado pela Polícia Federal em 2019, onde um suposto integrante do PCC afirma que a organização criminosa teria um diálogo cabuloso com o PT. O deputado me cobra uma investigação que deveria perguntar a Jair Bolsonaro, porque ele não levou adiante. Ele foi presidente da República entre 2019 e 2022, não conseguiu produzir uma única prova. É canalice falar em ligação do PT com o PCC, respondeu categoricamente e assertivamente o ministro Flávio Dino, tá? E o Flávio Dino ele foi convocado para a audiência da CCJ para prestar esclarecimento sobre as medidas adotadas pelo governo antes e depois dos atos de 8 de janeiro, tá? Que causaram aí um prejuízo de cerca de 20 milhões aos cofres públicos. Próxima aqui, notícia triste de ontem, né? Todos nós sabemos, adolescentes que atacou escola em São Paulo tentou, veja, comprar armas pela internet, né? A gente não pode deixar de notar, pessoal, que nós passamos por anos terríveis, né, do desgoverno de Bolsonaro, aonde havia um pleno incentivo de massa, né, para o armamento. E as sequelas dessa aberração que foi o desgoverno do Bolsonaro, com toda certeza será sentida no povo brasileiro e, mais precisamente ainda, nos jovens, por muitos e muitos anos ainda, né? Eu falava lá atrás que era difícil vencer o Bolsonaro, mas não era tão difícil quanto seria vencer o bolsonarismo, né? Infelizmente, eu estava certíssima. O adolescente que atacou a Escola Estadual Tomásia Montouro, na Vila Sônia, tentou comprar armas de fogo pela internet, segundo a Polícia Civil. Como não conseguiu acesso ao armamento, o menino de 13 anos usou mesmo a faca para matar a professores e alunos do colégio, né, para esfaquear professores e alunos. A educadora de 71 anos, Elizabeth Terreiro, morreu decorrente aí das complicações dessa facada, tá? Ele disse que tinha a intenção de adquirir arma de fogo e ele não conseguiu. Quem afirma isso é o delegado Marcos Vinícius Reis, que investiga o caso. Abre aspas para ele, ele fez algumas pesquisas via internet e não conseguiu efetivamente adquirir ou ter uma arma de fogo disponibilizada, o que certamente provocaria muito uma letalidade maior, né? E sem esquecer que esse aluno, né, já tinha vindo de uma outra escola
com um perfil também de violência, né? Onde as professoras de lá e todo o contingente da escola noticiou, né? Divulgou, digamos assim, né? Passou, né? Informações para a escola seguinte de que essa criança já tinha, digamos assim, algum problema, né? E vamos lá, então, pessoal, para a minha última notícia aqui, trago o Janones, né? Janones provoca Nicolas Ferreira na CCJ, né? E diz que o Chupetinha estava tumultuando a sessão, né? O nosso querido Janones, né? Que a gente. Eu sou, assim, admiradora do Janones já tem muitos anos, né? Bem antes dele ter esse protagonismo aí na política, eu já acompanhava o canal dele no YouTube, né? E acho assim que nós devemos muito ao Janones, porque ele deu um, um bom ensinamento, né, à esquerda, de como manusear as redes sociais, né, de como fazer a narrativa, né, a disputa da narrativa na mídia social, que nós lembramos muito bem que lá em 2018 nós éramos uma calamidade, né? Apanhamos assim de lavada, né? Mas aí agora em 2022, lógico, ainda tivemos bastante dificuldade com essa questão digital, porque a direita, a extrema-direita, eles, né, por experiência, por maior tempo de experiência, eles conseguem, né, ter mais domínio, e também por dinheiro, né, por investimento, eles conseguem ter mais domínio dessa máquina, né, de gerir notícias digitais, né, só que aí falsas, né, mas aí o Janones ele veio aí se contrapor a tudo isso, né, e ele veio nos guiar, nos orientar, né, e eu pelo menos admiro muito o modo aí como o Janones nos ajudou a fazer essa batalha, né? Essa batalha digital, tá? Então, Janones está botando fogo lá na Câmara, né? Gente, é isso, tá? 28 minutos e 53 segundos. Deixo aqui vocês, agradecida demais, tá? Pela presença de vocês. Peço mais uma vez para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal Sala de Aulas, trazer mais uma inscrição. E peço para você ajudar no Pix. Qualquer valor já me deixa bastante feliz, tá bom? 252-791-61802 já ajuda muito, tá? A pagar as contas. Eita, que eu estou toda bagunçada hoje, né? Estou toda bagunçada, mas não tem problema não. O importante é estar aqui presente, tá? Obrigada aí pela presença de vocês. Que Deus os abençoe e os proteja. A gente se vê aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.